Bem-vindos a mais um vídeo no canal Gavagai Filosofia. Hoje, vamos viajar no tempo, mais precisamente para o século VI a.C., para conhecer a mente brilhante que deu o pontapé inicial em tudo o que conhecemos como filosofia e ciência ocidental. Estou falando de Tales de Mileto. Se você já se perguntou de onde viemos ou do que o mundo é feito, saiba que essa curiosidade fundamental começou a ser respondida de forma racional com ele. Tales não foi apenas um pensador, ele foi o primeiro a ousar substituir os mitos e os deuses por uma explicação baseada na observação e na lógica. Por isso, ele é considerado o primeiro filósofo da história. Nascido por volta de 625 a.C. em Mileto, uma cidade vibrante na costa da atual Turquia, Tales viveu em um caldeirão de culturas e ideias. Como um comerciante bem-sucedido, ele teve a oportunidade de viajar para lugares como o Egito e a Babilônia. Nessas viagens, ele não trouxe apenas mercadorias, mas algo muito mais valioso: conhecimento. Ele absorveu a matemática, a geometria e a astronomia dessas civilizações antigas. Com seu gênio, começou a transformá-las. Existe uma anedota famosa sobre ele que ilustra perfeitamente o estereótipo do filósofo. Dizem que certa vez, enquanto caminhava à noite, totalmente concentrado em observar as estrelas, Tales caiu em um buraco. Uma serva que passava por ali riu dele, dizendo que ele estava tão preocupado em saber o que acontecia no céu, que não via o que estava a seus pés. Essa história, apesar de cômica, simboliza a essência do filósofo, alguém que busca entender as verdades mais profundas, mesmo que isso o distraia das preocupações mundanas. Mas o que realmente tornou Tales revolucionário foi sua busca pela vezes arché, a palavra grega para o princípio, a substância fundamental de todas as coisas. Enquanto seus contemporâneos explicavam a criação do mundo através de histórias de deuses e titãs, Tales olhou para a natureza e propôs algo radicalmente novo. Tudo vem da água. Pensem nisso. Por que água? Tales observou que a vida depende da umidade. As sementes precisam de água para germinar. Os alimentos que comemos são úmidos, e nossos próprios corpos são compostos majoritariamente por água. Quando algo morre, ele resseca. Para ele, a água não era apenas uma substância entre outras. Era o elemento primordial que se transforma para criar tudo o que existe no universo, desde uma rocha até um ser humano. Essa ideia de que existe um único princípio material por trás da diversidade do mundo foi o verdadeiro nascimento da filosofia natural. Foi a primeira tentativa registrada de explicar o cosmos sem recorrer ao sobrenatural. Ele nos ensinou a procurar as respostas na própria natureza. E o brilhantismo de Tales não parou na filosofia. Ele foi um cientista e matemático de primeira linha. Ele pegou a geometria egípcia, que era usada de forma muito prática para medir terras, e a transformou em uma ciência dedutiva, baseada em princípios lógicos. O famoso Teorema de Tales, que aprendemos na escola, é atribuído a ele. Esse teorema estabelece uma relação de proporcionalidade entre segmentos de retas cortadas por paralelas, e é fundamental para a geometria. A lenda conta que ele usou esse conhecimento de uma forma espetacular para medir a altura da grande pirâmide de Quéops. Como? Ele simplesmente esperou o momento do dia em que a sombra de um bastão fincado no chão tinha o mesmo comprimento do próprio bastão. Nesse exato momento, ele mediu o comprimento da sombra da pirâmide e assim determinou sua altura. Uma solução genial que une observação, matemática e raciocínio lógico. Na astronomia, Tales alcançou um feito que parece quase milagroso para sua época. Ele previu um eclipse solar, que ocorreu no dia 28 de maio de 585 a.C. Os historiadores acreditam que ele conseguiu isso usando ciclos astronômicos que aprendeu com os babilônios. O mais incrível é que esse eclipse aconteceu bem no meio de uma batalha entre dois povos, os medos e os lídios. Quando o céu escureceu em pleno dia, os soldados, aterrorizados, interpretaram aquilo como um sinal divino. Eles pararam de lutar imediatamente e fizeram um acordo de paz. O grande escritor Isaac Asimov chegou a dizer que esse evento marcou o nascimento da ciência, pois foi a primeira vez que um fenômeno natural foi previsto com precisão pela razão humana. Outro exemplo de sua mente científica foi sua explicação para as cheias anuais do rio Nilo. Enquanto a explicação comum era que as cheias eram uma bênção, uma fúria dos deuses, Tales propôs uma causa totalmente natural. Ele teorizou que os fortes ventos que sopravam do Mediterrâneo durante o verão empurravam a água do rio de volta, impedindo seu fluxo para o mar
e causando o transbordamento das margens. Pode não ser a explicação correta que temos hoje, mas o método é o que importa. Substituir o mito pela investigação racional das causas físicas. É importante lembrar que Tales de Mileto não deixou nenhum escrito. Tudo o que sabemos sobre ele vem de relatos de filósofos e historiadores posteriores, como Aristóteles e Heródoto. Mesmo assim, seu legado é gigantesco. Ele fundou a Escola de Mileto, a primeira escola de pensamento filosófico, que teve como alunos outros grandes pensadores, como Anaximandro e Anaxímenes. Eles continuaram sua busca por um princípio racional para o universo. A atitude de Tales, de confiar na razão e na observação para entender o mundo, abriu as portas para todo o desenvolvimento posterior da filosofia, da matemática e da ciência. Ele estabeleceu o modelo do pensador que não se contenta com respostas prontas, mas que investiga, questiona e busca a verdade por si mesmo. Por tudo isso, Tales de Mileto não é apenas uma figura histórica. Ele representa o despertar da mente humana para o seu potencial de compreender o universo. Ele é o pai do pensamento racional, o homem que nos ensinou a olhar para o mundo e a perguntar por quê. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem às origens da filosofia. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhar com aquele amigo que adora uma boa história sobre grandes ideias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.